tudo bem? O nosso assunto de hoje é urgente e delicado. A gente vai falar de bullying e cyberbullying, um tema que está presente aí, infelizmente, na vida de todos nós. E para isso, a gente vai partir, desse livro aqui, A Geração Ansiosa, do psicólogo Jonathan Haidt, que ele fala sobre a relação do bullying e cyberbullying também com a internet e as redes sociais. Bom, vou apresentar então o meu convidado de hoje para poder falar desse tema tão importante. É o Juliano Melo Duarte. Ele é advogado e também especialista em prevenção, né, de bullying e cyberbullying. Tem mais algumas funções aqui para eu ler, mestrando em ciências jurídicas. Correto. Preside a Comissão de Direito Anti-Bullying da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mogi das Cruzes, também é consultor e palestrante. Muito obrigada. Uma honra, muito obrigado pelo convite, Janaína, toda a equipe. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, doutor. Vamos começar falando de como que esse tema entrou na sua vida. Já faz um tempo já que trabalha com isso, como palestrante, consultor. Como que o bullying e também o cyberbullying começou a fazer parte aí da sua rotina profissional? Vamos lá. Bom, há mais de 15 anos que eu venho estudando, entendendo este assunto que é muito delicado, né? Principalmente agora, nos dias de hoje, de um tempo para cá, em virtude das redes sociais, da internet, onde se fala muito do cyberbullying. Então, este é um assunto muito sério, recorrente, né? Quando eu estive em São Paulo também, na Ordem dos Advogados do Brasil, colaborando lá com a Comissão de Direito Anti-Bullying também, nós obtivemos uma experiência muito, muito vasta, muito ampla, né? E podendo também auxiliar aqui à frente da Comissão de Direito Anti-Bullying da OAB, já visitando inúmeras escolas, várias escolas, conversando com pais, com alunos, entendendo essa questão a fundo, né, dentro do contexto da sociedade. Então, isso foi me chamando a atenção, né, de cada vez estudar mais, me dedicar mais a este assunto tão importante. E a gente tem que trabalhar para combater toda essa forma de violência que a gente vai expor aqui, externar aqui, como que funciona tudo isso, né? Com certeza, doutor. E eu comecei, né, falando do livro que a gente partiu aí, que traz uns alerta, tem dados muito alarmantes. Eu destaquei alguns aqui para a gente poder Correto. partir e falar disso. O Léo vai colocar aqui na Perfeito. tela para a gente a primeira, olha. Depressão grave entre adolescentes, né? Meninas teve um aumento aí de 145% desde 2010. Meninos, 161% desde 2010. Esses estudos aí são relacionados, são dos Estados Unidos, né? São dados Sim. lá do país, mas a gente sabe que é uma realidade, né, que está presente em todos os países. O livro fala dessa questão da preocupação com problemas de transtornos mentais, saúde mental, a partir de 2010, né, doutor, por conta do uso maior de redes sociais, né, do celular tá na mão da gente a partir de 2010 que começou mais, né, todo mundo ter celular, acesso à internet. E vamos começar então explicando, né, essa questão desses problemas. O bullying e o cyberbullying tá diretamente ligado. Como que a gente diferencia um do outro ou eles se misturam, como que é? Na verdade, pelo contexto da lei de 2015, né, nós podemos definir o bullying como todo tipo de violência física ou psicológica praticada por uma pessoa ou outra de forma intencional e repetitiva, né, de forma a causar dor e angústia à vítima numa relação de desequilíbrio de poder. Este é o contexto do bullying. Quando tudo isso é praticado pela rede mundial de computadores, seja através de plataforma Instagram, Facebook, através do WhatsApp, está no mundo virtual, aí nós temos a figura do cyberbullying, que é a violência recorrente praticada pela rede mundial de computadores. Quando você fala hoje dessa geração ansiosa, uma grande preocupação realmente, né? Nós temos pesquisas que dizem que mais de 20% dos jovens, é alarmante, confessaram na pesquisa que não tem mais vontade de viver. Então, o que está ocorrendo com esses jovens? O que está ocorrendo com a sociedade? Aonde que está o problema, né? O que precisa ser resolvido, né? A ansiedade extrema causa depressão, né? Um grande problema isso que tem que ser tratado.
Doutor, a gente tem mais alguns outros dados aqui. O Léo vai colocar pra gente a segunda tela, ó, a questão da ansiedade, né? Ansiedade por idade. Aí a gente vê esse aumento também desde 2010. E um aumento maior aí na faixa dos 18 aos 25 anos e dos 26 aos 34 também teve um aumento. E o que a gente vê aqui, ó, segundo esse estudo dos Estados Unidos, teve uma queda acima de 50 anos. Então, isso realmente tem a ver com a faixa etária, né, doutor? Com esse uso mesmo das redes sociais, né? Como ele usa de forma positiva ou forma negativa, porque o excesso a gente sabe de tudo, né? Sempre dá problema. É verdade. E tudo acontece de forma muito sutil, né, e perigosa. Nós tivemos um caso recente, eh, falando aí da violência pelas redes pela rede mundial de computadores, daquela plataforma Discord, né, que dentro tinha uma comunidade ali criminosa, né, e a polícia já estava investigando, a polícia já estava infiltrada ali. E uma das vítimas, uma menina, ela estava no quarto, né, e a delegada ligou para os pais, conseguiu identificar que estava ocorrendo um caso grave envolvendo crime dentro daquela plataforma e ligou para os pais no momento. Olha, a tua filha, você é fulana de tal, a tua filha está sendo vítima neste momento de uma ameaça de crime pela rede mundial de computadores. A mãe falou, não, negativo, quem está falando? Porque a minha filha está no quarto, ela está dormindo, né? Não, senhora, a sua filha não está dormindo, ela está usando o celular e ela está sendo alvo de crime que está prestes a acontecer, que já vem ocorrendo, enfim. A mãe foi até o quarto e realmente a filha estava na cama, só que ela estava ali no celular falando com o agressor. E ali um crime grave estava acontecendo, né? Então, em virtude deste cuidado da equipe de investigação, ali preveniu-se, né, que um crime grave deixasse de acontecer ali, né? Esse é um caso isolado, mas quantos outros inúmeros casos nesse sentido acontecem em virtude do excesso de tela, né, em virtude de não ter um equilíbrio, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho também do controle dos pais. Então tudo é um equilíbrio, tudo é dentro do princípio da razoabilidade. Então este exagero, essa falta de controle, ocasiona tudo isso, né? Muito complicado, né, doutor? E como que a lei protege essas vítimas, né? O senhor falou dessa menina que estava em casa. Como que a lei acaba ajudando? Porque a gente sabe, né? Tem o crime, então tem que ter uma punição também quando o criminoso é identificado. Sim, é importante até para quem assiste o podcast, né? Nós temos o Código Penal Brasileiro, né? Que ele tipifica as questões, os crimes ali com as penalidades para os maiores de 18 anos completos, enfim, eles estão abarcados aí pelo Código Penal Brasileiro e o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, para os menores de idade que comete aí não um crime, mas o ato infracional que é análogo ao crime. Em 2015 surgiu a lei de combate ao bullying, chamado também intimidação sistemática, né? Para que as escolas criem projetos de combate a esse tipo de violência, porque senão elas podem ser condenadas solidariamente na justiça. Em 2018 houve uma alteração na LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, falando escolas, mais um alerta aqui. São obrigadas a realizarem projetos de combate à violência. Até então, nós não tínhamos leis que tratavam, que criminalizavam o bullying e o cyberbullying, né? Então era de acordo com os crimes que já estavam no Código Penal Brasileiro. Agora, a partir de 2024, nós temos a lei aí que criminalizou, né, a figura do bullying, do cyberbullying. Elas hoje estão no Código Penal Brasileiro. O bullying com pena de multa. O cyberbullying com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Isto se o crime que for praticado, né, não tiver pena mais grave, senão vai aplicar a pena deste crime. Neste caso de grupos que estavam atuando na rede mundial de computadores, nós temos vários crimes ali, né? Até o denominado hoje estupro virtual, né? A questão de você seduzir o menor ali, fotos íntimas, por exemplo, que o menor acaba enviando na confiança, naquela coisa de não entender muito bem, a criança, né? Acaba enviando para o agressor, que está ali do outro lado da tela, e ele acaba depois coagindo esta pessoa a fazer o que ele está pedindo,
né, sob pena de divulgar essas fotos nos grupos sociais, aonde a criança frequenta, enfim. E inacreditável, o agressor faz com que o menor, né, menino ou menino, faça o quê? Beba, tome líquido ali de desodorante, né? Coisas realmente, beba água de vaso sanitário. Então são coisas absurdas, né? Que realizem a automutilação, os cortes. Então isso é muito grave, né? Então existe uma gravidade aí que vai somando-se às penas. Muito preocupante, Demais, alarmante a gente preocupante demais. saber de cada caso, né? É. E como que os pais e educadores estão acompanhando a gente? Tá sabendo ali que tá acontecendo um problema de bullying, cyberbullying. O que que eles têm que fazer, né, ali a partir desse momento? Os pais, eles têm que ficar atentos, né? Eu digo, inclusive, que o conceito da família é muito importante para que o filho ele encontre ali naquele ambiente, né, seja com o pai, seja com a mãe, seja por quem cuide dele, ele encontre um amparo, uma estrutura, porque muitas vezes ele precisa de ajuda e não tem no próprio ambiente familiar aquele amparo que ele deseja. Então ele chega, às vezes ele sofre a violência na escola, né, ele chega em casa, ou ele é o agressor realmente, mas ele chega em casa e não tem com quem desabafar, não tem com quem conversar, fica trancado no quarto. E em virtude dessa questão da ausência dos pais, ou seja, pelo trabalho, que o pai trabalha fora e a mãe trabalha fora, né, e também não deixando aquele tempo para tentar perguntar ao filho como foi aquele dia, porque isso faz muita diferença. Segundo relatos que eu recebo, né, Uhum. de crianças que chegam e falam, olha, hoje meu pai abriu a porta, me deu um abraço, me desejou um bom dia, faz uma diferença enorme da vida da pessoa. Entender e tentar se abrir, porque naquele momento, o menino ele pode, a menina, falar, pai, poxa, aconteceu isso, tentar ouvir, né, ser mais ouvidos, né, ouvidos abertos ali para entender a dificuldade daquela criança, que muitas vezes fica trancada no quarto e entra numa, nu- nu- numa questão de depressão profunda, né, que nós temos vários relatos, eu estou nessa caminhada há muito tempo, então assim, a gente evita falar, mas quantos casos de suicídio a gente já presenciou, né, que poderiam ser evitados lá atrás, né? E o mais grave, aquela criança que sofre abuso sexual dentro de casa, né, que o pai é envolvido com, infelizmente, com a questão das drogas, a mãe é ausente, né, ainda sofre abuso, caso real, um abuso sexual do tio. Então, que cabeça que esta criança vai ter, principalmente quando é criado, quando você vai formando o caráter, né? O caráter que é naquela idade 5 a 7, 8 anos, depois nós temos uma continuidade disso. Mas essa idade é fundamental para a gente entender, compreender e ouvir mais os filhos. É fundamental isso daí. Com certeza. Eu destaquei agora aqui uma reflexão do livro Geração Ansiosa, que a gente está falando aqui desde o começo do programa, do episódio. Léo coloca aqui na tela para mim, por favor, aqui, ó. Nossos esforços protetores estão sendo mal direcionados. Deveríamos estar possibilitando às crianças mais treino no que precisam no mundo real e adiando a sua entrada no mundo virtual, onde os benefícios são menores e as proteções quase não existem, né? Esse trecho do livro Geração Ansiosa é muito do que a gente está falando, né? Esse cuidado, essa atenção, porque na nossa época, acredito que a infância eu ia pra rua, né? A gente brincava, ficava mais tempo com os É, amigos. Hoje em dia mudou muito, né? mudou bastante, né? A tecnologia, ela tem um lado bom e o lado para quem quer fazer, utilizá-la para um outro viés, acaba, né, utilizando para o mal, né, para coisas não tão boas, né? Mas antigamente eu falo isso que a gente tinha mais aquele contato, né, físico, de conversar, de entender o outro. Eu lembro que logo na minha adolescência, eu tinha uns tios que moravam no Rio de Janeiro, que o prazer de escrever a carta, quando chegava próximo ao Natal, uma festividade, né, e colocava no correio aquela carta, aí dias, eles recebiam a carta lá no Rio, era tão diferente, né, toda essa questão, a gente não tinha acesso a computador, estava no início de tudo, né, ao Uhum. celular, e hoje é tudo, se nós não tivermos um controle, a gente mesmo cai nessa armadilha de ficar muito tempo no celular e ainda acaba fazendo mal para a gente, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. É muito importante esse controle dos pais, das pessoas que estão ali cuidando dos filhos.
né? Porque essa reflexão é muito forte, né? Mais treino no que precisam no mundo real e adiando a sua entrada no mundo virtual. Eu estava um tempo atrás circulando pelo shopping, na praça de alimentação, acho que a menina, ou menino, acho que era o menino, tem a idade, deveria ter uns 12 anos, enfim, né? Estavam ali comendo um lanche, e o menino começa a começa a chorar, espernear, bater na mesa e tal, e falar, pai, eu quero ir embora, eu vou embora, já jogando as coisas, e os pais, não, espera, não, eu vou embora agora, tem que ir embora agora, tal, e os pais deixaram tudo na mesa e acabaram indo embora, né? Então, assim, a gente não sabe das circunstâncias, do que aconteceu ali, mas é um ponto o que está havendo? Está tendo uma inversão de valores com relação a tudo isso, a gente começa a ficar pensativo, né? Será que os pais perderam o controle? A sociedade está fragilizada? O que acontece? Então, eu acho que muitas coisas precisam ser revistas. Isso é muito importante. Doutor, recentemente teve a discussão também com relação à série Adolescência Hum, da Netflix. O que que o senhor acha dessa discussão? Importante, né? É uma série impactante, um muito tema forte, verdade. forte, né? Vai ali pro extremo. Quando você assiste, não tem como não sentir uma angústia, né? Uma empatia que a gente sente quando. E prende, né? Eu comecei a assistir o primeiro, depois já foi no segundo automático ali, e a gente acaba se envolvendo, né? Não pode dar muito spoiler aqui, mas vale a pena quem não assistiu ainda. E o final é surpreendente, porque a gente acaba tendo empatia com aquele casal, né? Puta, poxa vida, onde que nós falhamos? O que que aconteceu, né? Porque é muito. É um enredo que acaba eh, segurando a nossa ali a emoção, não é verdade? A gente fica naquela expectativa, né? Salvo engano, foi na Inglaterra que tudo aquilo acontece. Nós temos uma diferenciação legal de lei, né? Daquele momento que a abordagem policial, no quarto do menino, enfim, lá é uma outra dinâmica da coisa, quando o indício é forte, enfim, eles estão autorizados a fazer isso daí. Mas eu fico imaginando a gente se colocando no lugar daqueles pais, né? A dor, o sentimento, o sentimento de impotência. Onde que nós falhamos? O que que nós poderíamos ter feito para que isso não acontecesse? Porque ele também, além da série tratar de outras questões, né, ela trata do bullying também, né? Do que o menino passava, sofria. Nada justifica, né? Mas a gente tem que entender e compreender toda aquela dinâmica, né? Por que que chegou àquele ponto de um jovem, de uma pessoa brilhante que poderia ter um futuro magnífico pela frente, né? E ter a vida ali interrompida por uma questão ocorrida, talvez que não foi identificada ou pela escola ou pelos pais, né? Porque muito ali do que houve foi pelas redes sociais, não é verdade? Foi mesmo. E são muitas camadas para se discutir, né, São nesse muitas caso. camadas naquele Não filme, é é só verdade. bullying, Não, 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 cyberbullying, não. é a questão da escola, a questão dos pais, a questão da relação dos próprios jovens entre eles, porque ali no caso, né, não teve um criminoso, um adulto, né? Eles mesmos vão se desenvolvendo, as relações que eles se desenvolvem. Então, tudo isso é preciso discutir. É preciso. E a série vai mais além, né? Porque dentro daquele contexto que hoje os jovens trabalham, ele vai além disso, né? Do menino sentir que ele não tem, que as meninas não têm uma, uma atração por ele, não tem ele como amigo, não quer namorar com ele. Então, o aspecto do filme você tem que ver com uma mente aberta o filme, entender e compreender, porque ele não está intimamente ligado. Lógico que o pano de fundo ali é a violência, é o bullying, enfim, mas tem aspectos interessantíssimos nesta série. Com certeza. E aproveitando esse gancho, algum caso que você acompanhou sobre bullying, cyberbullying, que possa contar pra gente, lógico, né, preservando aí as pessoas envolvidas? Temos vários, né, Janaína? Nós temos vários, inclusive teve uma matéria agora que foi pe- eh, na TV Gazeta, no SBT, algumas matérias que foram veiculadas, e alguns casos que eu fui convidado a tecer comentários sobre o ocorrido, né? E um deles é muito grave com relação a um menino espectro autista que ele sofria violência contínua, um menino muito, muito, embora o espectro autista, muito inteligente, muito, eles têm uma sensibilidade aflorada, né?
Então ele acabava compreendendo que ele estava sendo vítima ali de violência, mas grave mesmo, e a violência não ficou ali limitada ao menino, né? Ela foi além, foi para a mãe que era xingada de macaca, então outros nomes assim muito delicados, nomes umas questões graves realmente, né? Que não ficou somente restrita ao filho, mas também aos familiares. E isto incomodava demais e causou uma repulsa na criança. Pô, agora estão mexendo com a minha mãe, xingando a minha mãe. Imagina a dor do filho, né, para tentar compreender isso daí. Tanto que na entrevista ele falou: olha, chegou um momento que eu queria chegar na escola e matar aquelas pessoas que fizeram. É muito grave isso, né? Com uma questão de tentar, entre aspas, uma vingança, porque eu não estava aguentando mais. É uma fala do menino, né, que tem espectro autista. E eu acho que é na série, inclusive, ou em algum outro relato, que as pessoas chega a um ponto que nada justifica, mais uma vez aqui, mas chega um ponto que chega no limite, a pessoa não aguenta mais essa angústia que ela vem passando, enfim, que ela quer extravasar, extrapolar, porque se não for tratado desde o início pela raiz, os efeitos lá, os impactos lá na frente são graves, né? Então é preciso mesmo essa atenção, esse cuidado. Demais, esse cuidado é fundamental a gente tratar com este olhar, né? Não apenas de fazer palestra e falar do momento, falar que tem uma lei. Não, o que está ocorrendo lá atrás? Vamos identificar, precisa de psicólogo, vamos trabalhar, né? Vamos atuar em conjunto, mas vamos entender, compreender para tentar amenizar isso daí e que tal fato não mais ocorra. Certeza. Tem uma pergunta agora que eu recebi de uma seguidora aqui do Nosso Educa. Eu tenho um filho de 8 anos. Às vezes ele fala que está cansado, não quer ir para a escola. Eu tenho medo de estar acontecendo alguma coisa e ele não querer me contar. Eu sempre fui muito aberta, converso com ele, mas como é que eu posso abordar isso sem ser invasiva? Fazer então com que ele confie para que eu possa ajudar. A pergunta é da Fabiana Nóbrega, ela é terapeuta e acupunturista. Acho que essa é uma dúvida aí de muitos pais, né? É verdade. Muitos pais, eles acabam se abrindo, falando, olha, não sei o que eu faço, né? Eu fico refém de tudo isso, fico limitado, mas o bom diálogo, né? Você tentar compreender, entender. Às vezes o que falta é um bom dia logo de manhã e falar, olha, vá para a escola que qualquer dificuldade eu tô junto. Acima de tudo, eu sou teu amigo, a tua amiga e nós vamos trabalhar. Você tem que conquistar a confiança do teu filho, da tua filha, porque o mundo aí fora, ele tem vários, entre aspas, amigos, né? Que se o filho não sentir segurança de se abrir com os pais ou de alguém da tua casa, ele vai tentar se abrir com outro que muitas vezes não é o verdadeiro amigo dele, o amigo. Então, é importante isso, o diálogo. E se sentir alguma dificuldade, procurar ajuda com um psicólogo, procurar ajuda com alguém que tenha um conhecimento mais aprofundado, seja na questão aí, quando a pessoa, dentro da igreja onde a pessoa frequenta, ou dentro de sei lá, de uma entidade de classe como a OAB, procurar ajuda. Olha, está acontecendo isso, como eu devo, na própria escola, né, dentro da coordenação pedagógica, né, olha, está acontecendo isso, aquilo, como é que eu posso agir? Importante deixar claro aqui que os pais, quem educa, são os pais, né? A escola tem o dever de quê? De escolarizar, né? Que é uma fala muito importante também do Mário Sérgio Cortella. A escola escolariza, né? Ela tem que estar preparada para fazer cumprir aquele currículo e deixar o aluno preparado aí dentro daquele contexto, dentro daquela dinâmica. Mas os pais têm a responsabilidade de educar, né? E tem alguns que querem jogar na escola, entendendo que a escola fica lá como depósito de gente, mas não é. Então tem que ter este cuidado e os responsáveis legais entender da importância, né, de conversar, de dialogar, de falar, de esclarecer, de alertar. Isso é muito importante. Então é bom a gente falar aí pra Fabiana também. Ela já tá num bom caminho, né? Tá no bom caminho a Fabiana, Se sim, sim. precisar de mais ajuda, é só pedir, né? Não É tem que só. pedir ajuda, não tem essa de falar, não, a responsabilidade é só dos pais, não. Tem muitos profissionais Não, que podem ajudar. tem dentro da própria família, às vezes, você tem que se abrir com quem você confia,
né? E tentar pedir ajuda. Isso não é vergonhoso para ninguém, não. Pelo contrário, é importante. Com certeza. Doutor, eu vi um caso agora bem recente de uma menina que entregou, acho que o senhor deve ter visto, entregou um bolo para uma amiga dela envenenado e também por conta assim de relações, de problemas, né, de jovens, meninas de 17 anos. E a outra menina acabou, né, passando mal, faleceu. E isso também é um alerta importante, não são só os criminosos, os próprios jovens ali, né, tem que ter atenção também naquela relação. Sim, sim, isto é fundamental, né? A questão dos jovens, a questão do apoio. Dentro da figura da violência, do bullying, do cyberbullying, nós temos a figura dos espectadores, né? Das testemunhas, que são fundamentais. Tanto que, se num grupo de WhatsApp crime ali é praticado, então tem que tomar cuidado, porque se todo mundo é administrador naquele grupo, né? Administra o grupo, e algo ali esteja ocorrendo com um viés criminoso, né? Dependendo da situação, todos podem ser convidados a responder na justiça, porque eram administradores daquele grupo e não fizeram nada, né? Agora a lei, quem é líder de grupo e pratica o cyberbullying, ele tem a pena agravada, né? Agora em 2024 também, a questão do induzimento, do auxílio, instigação ao suicídio e automutilação em tempo real, isso se tornou um crime hediondo. Então houve uma agravante. Então aquele que é líder de grupos, enfim, que praticam, a pena ela é ampliada. Então tem que tomar muito cuidado, né? Agora, este conjunto, as pessoas que estão presenciando esse tipo de violência, de ataque, muitas vezes elas acabam, para não ficar ali no pensamento delas, de forma, poxa vida, se eu defender, eu vou ficar numa situação ruim, acaba aplaudindo. Isso está errado, né? Tem que intervir e falar, poxa, não é legal, olha, desta forma, enfim, tentar resolver o problema, não colocar mais fogo nisso tudo. Verdade. Doutor, nessas palestras que o senhor faz em escolas, como é que tem percebido a relação aí dos jovens, das crianças com o bullying, cyberbullying? Eles têm consciência? Né, já faz alguns anos que o senhor Fazem, faz essas isso. palestras, e como que tem sido aí? Percebeu diferença de uns anos pra cá? Como é que tá? Sim, quando a gente faz como eu falo, a palestra é importante, mas ela não resolve tudo. A palestra você faz, depois vai embora, enfim, é importante, você deixa a sua marca lá, né. O nosso trabalho, ele engloba o quê? As capacitações, os treinamentos, você tem que capacitar o gestor da escola, os inspetores de aluno, eles têm que entender como que eles poderão agir em um caso de violência dentro da escola, como que eles devem estar preparados. E isso é um assunto, é um trabalho que não fica isolado dentro daquele momento, dentro daquele dia. Não, é um trabalho recorrente, tem que haver um acompanhamento. Nas nossas experiências, que nós fizemos treinamentos, capacitações, nós tivemos feedbacks, retornos fantásticos de alunos que chegaram até nós e falaram, olha, aquela palavra que você disse lá no meio daquela palestra, ela mudou um pensamento meu de que eu estava em casa, enfim, que não estava sendo muito legal. A menina, inclusive, ela estava praticando a automutilação, então a hora que ela puxou estava no inverno, né, ela estava com uma blusa fechada, mas na hora que, muito tímida, na hora que ela puxou, a gente acabou vendo as marcas no braço dela, né? E ela falou que, ela disse nos relatos que ela fazia aquilo para aquela dor que ela sentia na carne era para tentar afastar um pouco a dor que ela estava sentindo na alma. Então, olha só, muito grave isso, né? Então a gente vê reflexos da nossa fala, da forma como a gente trabalha uma outra abordagem, né? Então a gente trabalha também com capacitações, palestras para os pais. Se toda a comunidade não estiver envolvida, nós não teremos um trabalho bom. Então, os pais, as escolas, o poder público, né, e também o apoio da mídia, porque a lei ali ela também fala do apoio ao trabalho que nós estamos fazendo aqui. A lei também cita esse trabalho que é importantíssimo para que isto tenha um resultado satisfatório. Certeza. Tem mais alguns dados aqui que eu destaquei do livro Geração Ansiosa. A gente está falando dessa questão de superusuários de redes sociais, né? Que ficam mais de 40 horas por semana. Ó. As meninas, 14% das meninas em 2017, isso também é dos Estados Unidos,
e dos meninos 6%. O que ele fala aqui no livro, doutor, é que as meninas são mais viciadas em redes sociais, né, por conta da exposição, de fotos, e os meninos, no caso, mais com relação a jogos e também pornografia online. Então, essa preocupação com as meninas é um pouco maior, porque elas acabam usando um pouco mais as redes sociais. Tem que ter esse cuidado ali também. É, tem que ter esse cuidado, porque como eu disse lá atrás, é tudo muito sutil, tudo muito perigoso. Às vezes a conversa, né, com o agressor vem de uma forma bem tranquila, né, uma conversa sedutora, que a menina acaba caindo, ou o menino, e depois a hora que você vai analisar ali, já existe uma questão criminosa muito grave ali, né? E o agressor tem que tomar cuidado, porque hoje em dia alguns pensam que estão ali, eu estou no meu computador, estou bem longe, estou distante, estou no meu quarto, no meu celular, não vão descobrir. Negativo, né? Hoje em dia nós temos departamentos especializados, enfim, hoje se consegue identificar da onde que veio, qual que é a origem daquela mensagem através do IP do computador, tanto que a polícia ela se infiltra em algumas redes para identificar e para pegar o criminoso, né? A quadrilha. Então é tudo muito grave. E muitas vezes começa de forma bem tranquila e você vai entrar a fundo nisso, a gente começa a identificar, como é um caso que ocorreu lá atrás, de uma rede de pedofilia. Então, olha só a gravidade de tudo isso. Então tem que se tomar muito cuidado realmente por onde você navega, de que forma que você, com quem que você está falando, conversando, né? Porque a rede social é uma grande, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba caindo em golpe em compras, né? Quanta gente que cai em golpe, que vai comprar e vai verificar tudo certinho, só que pela correria da vida acaba não lendo ali, né? Quem que é o titular ali, o pagamento, enfim, acaba fazendo pagamento, depois você vai ver, é um golpe. Então, se a gente que tem uma maturidade, o conhecimento, né, pode cair em um golpe, hoje a gente tem que ficar atento, ler, reler, enfim. Será? E mesmo assim, né? Será que eu estou fazendo certo, caindo em algum golpe? Então é importante a gente ter esta atenção realmente. No caso de cyberbullying, né, tem algumas provas, ter alguns prints do que aconteceu, às vezes para pais, educadores também, os próprios alunos que estão sofrendo, é importante. É importantíssimo. Como é que funciona isso? A lei, alguns juízes, na verdade, eles entendem que o simples print do celular, ele pode não ser entendido como uma prova fidedigna, uma prova valiosa para o processo. Qual que é a dica, então? Você pegar aquelas mensagens, aquele celular e comparecer, por exemplo, até o cartório de notas, né, que o cartório ele vai transcrever aquilo, ele vai dar o quê? Fé pública, ele tem o poder da fé pública, então ele vai transcrever o que ele está vendo. No dia tal compareceu fulano de tal, né? E entrando no link tal, no site tal, apurou-se o que segue. Aí o escrevente, o tabelião, enfim, ele vai registrar aquilo num documento, chamado uma ata notarial ali. Aquilo tem uma prova incontestável para que possa ser utilizado na justiça futuramente. Até hoje tem os mecanismos que você dá para fazer de forma virtual, através de alguns aplicativos, enfim, que tem também fé pública. Mas é importante isso. Se a pessoa tiver dúvida, ela tem que procurar um profissional qualificado para instruir, né, o melhor caminho a ser tomado. Mas essas provas são fundamentais para um futuro processo judicial. Com certeza, porque às vezes, né, é uma questão de você vai falar sobre isso, mas não tem ali concreto, né, o que aconteceu. Ou às vezes você fica tão impressionado, ai, vou É, deletar isso aqui, mas não, né, tem que ter essa consciência, porque pode virar um processo, pode, né. é importante isso. As provas, né, porque o juiz ele vai realizar o julgamento de acordo com as provas. Nem tudo o que se alega, enfim, pode ser entendido como crime. Tem que investigar a prova, vai dar o contraditório para a outra parte falar, e depois, quando tiver o conjunto probatório completo, o juiz vai entender e vai proferir um julgamento ali, né, procedente ou não de acordo com as provas. Com certeza. Doutora, aqui a gente gosta de falar de literatura, né? Tanto que a minha sugestão do episódio de hoje já tá aqui, né? Geração Ansiosa. Fenomenal. Esse livro que a gente sabe que fala de uma situação dos Estados Unidos, uma situação, né? São dados específicos, fala também na Inglaterra. Mas a gente sabe, não tem como, todos os países passam por isso. Claro, cada país com
com um aspecto cultural diferente, mas a gente sabe que faz parte da vida de crianças e jovens, não tem jeito. Eu pedi também uma recomendação de literatura, o que o senhor pode trazer aqui pra Olha, gente? eu apresento aqui o nosso é um livreto, na verdade, né, é um livreto para os jovens, para verdade, para as crianças de 10 a 12 anos, chamado Novo Mundo, projeto Novo Mundo, né, de uma forma bem lúdica, com a participação aqui do meu querido amigo Dunga, que ele é apresentador também lá da Rede Vida de Televisão, junto com o padre Marcelo Rossi, do programa Acredite, programa Batismo de Fogo. Tem a participação também do filho dele, que é o professor Felipe Santos, né, que fez a ilustração, todo o trabalho. Então, isso daqui é um livreto fácil, que de forma bem descontraída, a criança ela vai fazer uma leitura, né, e certamente vai chegar na mão do pai ou do professor, enfim, aqui atrás tem a questão legal, um pouco do histórico de como surgiu tudo isso, porque a figura do bullying, na verdade, muito embora tenha se falado através aí da década de 70, em alguns países da Europa, enfim, a figura do bullying sempre existiu, né? Se você for verificar na, 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 na- na- desde o Império, até antes mesmo, né? Em épocas bem remotas, a questão de um grupo de pessoas querer conquistar um outro território, um outro pedaço de terra, e neste meio do caminho sempre ali possivelmente existiu o quê? Pela força, né? Os ataques, né? Os insultos, as mortes, então, e de forma reiterada. Então, isso já poderia ser considerado como bullying, só não era chamado de bullying, mas esse tipo de violência contínua, reiterada, enfim, né? Ela só veio e agora com a década de 90 para o Brasil que se tornou-se mais evidente, mais forte essa questão do bullying, do cyberbullying agora pelas redes sociais. Com certeza. Isso até que eu ia perguntar, né, porque tem muita gente que diz: "Ah, antigamente não existia bullying". Sempre existiu. A gente falava que era uma zoação, uma brincadeira, às vezes de mau gosto que chateava, mas antes a gente não sabia que isso era bullying, que isso também magoava as pessoas e fazia mal e afetava a saúde mental. Hoje em dia, de uns anos pra cá que a gente tem essa consciência, é isso? É verdade, é verdade. É porque assim, às vezes a gente, na nossa época, eu digo que a gente não tinha esta consciência, era diferente, né? Mas hoje, mas tem muito mimimi e tal. Tudo bem, vamos diferenciar o que é, o que não é. Mas hoje a gente vive, sem medo de errar, a gente está diante de vários fatores, com essa questão da tecnologia, velocidade das informações. A sociedade, eu digo que está mais fragilizada, né? Muitos pais, responsáveis legais, não sabem como agir com seus filhos. Então, tudo isso acaba impactando, né, nessa questão do bullying. Nós estamos vivendo um outro momento. São vários fatores, né? Antigamente, as mães ficavam mais em casa também, havia uma outra cultura, um outro contexto. Hoje em dia, todos precisam trabalhar, né? Então, assim, nós não podemos dizer que tudo também é bullying, mas também temos que tomar cuidado quando muitos falam, que bobagem está tratando deste assunto que é muito mimimi, né? Como o diretor de escola aqui na nossa região, aqui na minha escola não ocorre nada, eu não preciso fazer treinamento, não precisa fazer nada, né? E no outro dia você recebe relatos que ali ocorre violência. E escolas que não estão preparadas, fica aqui a dica para diretores, gestores, enfim, podem ser condenadas solidariamente na justiça a pagarem uma indenização à vítima. Então fica esse alerta aí, é Fica esse alerta, importante fica esse saber. alerta. A questão de escolas que a gente está falando, esse ano, por exemplo, teve a proibição dos celulares ali no ambiente, né, escolar. O que o senhor acha que ajuda, colabora? É lógico que fora dali eles acabam usando, né? Mas essa restrição, eles vão acabar usando menos, porque também é um vício, né? Se você usa, quanto mais você usa, mais você vai continuar usando. Eu acho que tudo que é feito com equilíbrio, ele funciona, né? Aí a gente poderia fazer um programa discutindo só isso, né? Porque também aquela questão de se impor também de forma muito autoritária determinadas coisas pode causar um certo um complicador ali para a convivência entre alunos e escolas, enfim, né? Eu acho que tudo que é equilibrado, né, até a própria lei fala, você vai proibir, mas dependendo da matéria, pode utilizar, tá? Para quê? Para quais finalidades? Porque proíbe na escola também. Chega em casa, o aluno fica
o 12 horas, 8 horas na tela do celular, então Aí não adianta. não adianta muita coisa. Então eu tenho as minhas reservas com relação a tudo isso daí, sabe? Eu acho que precisa, é uma coisa mais aprofundada, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Porque o mais importante é entender e deixar claro aqui que precisa ter um equilíbrio. Isso é um fundamental. Certo. Doutor, você falou do seu, né, da sua Sim, sim. sugestão. Como que as pessoas podem ter acesso a esse material? Entre em contato nas redes sociais? Como que é? Pode ser pelas minhas redes sociais, mas nós temos também um e-mail que é juntos pela cultura da paz, tudo junto, @gmail.com. Através do e-mail, que a equipe vai receber o pedido e pode estar disponibilizando este livreto, né, para a escola, para quem tiver interesse, Secretaria de Educação, enfim, tá? Juntos pela cultura da paz, @gmail.com. E além, igual o senhor falou, né, tem as palestras, os treinamentos, então esse material também pode ser usado ali Pode para ser outras utilizado no mesmo ações. e-mail, quem quiser um treinamento, quem quiser uma capacitação, quiser maiores esclarecimentos, também no próprio e-mail pode encaminhar que a nossa equipe vai tá respondendo. Virá uma outra edição, né, para adolescentes, uma idade mais avançada, e a gente pretende trabalhar estes livretos, né, de forma diferenciada, enfim, sempre dentro do mesmo tema. E é importante a gente falar, é diferente, né, trabalhar essa questão do bullying e cyberbullying com crianças e com adolescentes. A linguagem é diferente. Diferente. A gente tem linguagens diferentes para crianças, para adolescentes, treinamentos para gestores de alunos, gestores de escolas, inspetores, né, a coordenação pedagógica, linguagem para os pais, então é totalmente diferente a abordagem, a linguagem, enfim, né, que depois de tudo completinho, de tudo, essa dinâmica toda realizada, as peças vão se encaixando, né, como uma engrenagem de um grande motor, enfim, tudo se encaixa, e aí que é o trabalho que ele vai tomando forma, né, porque todos estão preparados dentro de cada realidade. Foi feito um preparo para cada grupo, para cada conjunto, né, e se todos levarem isto a sério, a gente começa a tratar este assunto, entender este assunto do bullying, saber bullying de uma maneira totalmente diferente, né? Não que vai extinguir de forma, porque quando se vive em sociedade, né, em grupo de pessoas, enfim, a gente tem que administrar situações, não é verdade? Mas pelo menos a gente pode amenizar e deixar ali na mente das pessoas que essa situação não é legal, isso pode ser entendido como crime, entendeu? Essa prática na rede social não é tão legal, porque depois a pessoa que está sofrendo isso, que está sofrendo depressão profunda, está com fobia escolar, não quer frequentar mais escola, nós temos vários relatos, é muito grave quando chega num determinado ponto para tentar reverter isso. Então é muito grave realmente. Doutor, e com relação à criminalização de menores de idade, né? Como é que isso funciona no Brasil? A gente falou um pouquinho da questão da série da Netflix, né? Que, no caso, o menino ele vai preso, tudo. Como é que funciona isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, até os 18 anos, aplica-se o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ato infracional, né? Então, o crime hoje que nós temos no Código Penal brasileiro, né, ele não vai seguir o Código Penal, porque ele é menor de idade. Então, o crime é análogo ao Código Penal, só que ele é chamado de ato infracional. Então, ele vai responder de acordo com o que está consignado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em casos mais graves, logicamente, ele vai a internação, enfim, né, em caso especializado ali, né, não em prisão, mas um lugar onde se recolhe ali os adolescentes. Em casos graves, logicamente, tem toda a intervenção, tem todo o diálogo, é tratado de uma outra maneira. O filme, ele trata seguindo a lei da Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos dos 50 estados dos Estados Unidos, nós temos Nova York, Carolina do Norte, não me recordo, que nós temos jovens com 15, 14 anos que têm penalidades severas ali quando praticam crimes. Então a gente tem que entender e compreender a realidade de cada país, né? E no Brasil funciona assim, né? 18 anos completos, aí já vai sofrer as sanções do Código Penal brasileiro, né? Agora, a questão civil, indenização por dano moral, né? Os menores de idade, quem são responsáveis pelos menores de idade? Então, pode cair
lamentavelmente, no bolso de quem responde pelos menores, dos pais. Então, É isso que eu ia perguntar, os pais também podem ser questão criminal, responsabilizados. questão ECA e questão criminal é personalíssimo, né? Agora, a questão civil, os menores de idade, quem está respondendo, os pais, né? Os tutores, os curadores vão responder por isso. Então, se tiver uma indenização fixada de um valor X, eles vão ter que pagar a vítima, né? Na questão civil. E com relação às escolas, já falou um pouquinho, mas tem, se alguma coisa está acontecendo ali dentro da escola, do ambiente escolar, a escola também pode ser responsabilizada? Pode, se for demonstrado que a escola realizou projetos, realizou atividades, realizou treinamentos, capacitou gestores, enfim, ela pode ter essa culpa afastada, essa responsabilidade afastada, tá? Agora, como nós temos várias condenações na justiça de escolas que não realizaram, que não demonstraram que realizaram qualquer projeto para inibir, para combater aquela violência ou para tentar interferir ali, né? Então a escola ela responde solidariamente também, né, pela responsabilidade civil objetiva, né, dentro do nexo de causalidade. Pela própria essência da lei e da natureza, a escola tem essa responsabilidade, independentemente de culpa, né? Então, a partir do momento que os pais deixam seus filhos dentro daquela escola, daquele instituto, daquela entidade, né, a escola é responsável pela vigilância dos menores. É a chamada, e quando acontece alguma coisa, é chamada culpa in vigilando, né? Porque o dever da escola é de vigiar, é de trabalhar os alunos que estão ali depositados, que estão ali naquele momento, né, foram colocados ali através da confiança dos pais. Mas se realizarem projetos, tudo documentado, isso que é a importância do treinamento, da capacitação de forma correta, né? E isso acaba sendo um fator fundamental lá na frente para o juiz analisar e falar, olha, então a escola estava preparada, né? Não tem por que ser condenada. Entendi. A gente tem um caso muito emblemático aqui na nossa região que aconteceu em Suzano, né, na escola, Raul Brasil, e tem a ver com bullying, também Sim, sim. cyberbullying, infelizmente, tudo ali relacionado. Fala desses assuntos, desses ataques em escolas. A gente sabe que a imprensa, né, nacional, local, falava-se mais sobre isso antigamente, falava-se até sobre o agressor, né, a família. Hoje em dia tem um cuidado maior. Você acredita que isso é importante, é necessário? Porque às vezes você também pode estimular outros jovens. Vai um pouco por esse caminho? Tem que se tomar um cuidado, mas também a gente não pode entrar numa redoma e ficar, olha, não vamos falar mais nada. A gente tem que ter o cuidado e a sabedoria do momento, né? Como agir, como falar. Porque geralmente tem aquelas questões de gatilhos, enfim, que a gente tem que tomar cuidado. Quando se fala muito, parece que desperta um, o outro, enfim, é aquele efeito manada que vai, né? É um absurdo, mas a gente se depara com isso, né? Mas de forma inteligente, de forma ali prática, nós podemos falar, nós podemos colocar o assunto, né? Sem causar também muito desespero nas pessoas. Né? Porque tem muita mídia sensacionalista, né? Que começa de manhã, vai até o final da noite falando de tragédia, falando, enfim, eles exageram realmente, mas falando com equilíbrio, né? Eu acredito que não há problema algum. É que eu trabalhando também na imprensa, a gente percebeu essa diferença, né, de abordagem. Antigamente se falava muito sobre o que aconteceu, detalhes ali, né? Sim, Hoje em dia mudou um pouco essa porque dependendo da abordagem. forma que você fala, você acaba dando, desperta algo que não estava nem na mente daquela pessoa, enfim, daquele menor, você acaba, pode ocorrer e pode acontecer, né? A pessoa vai ouvindo aquilo de forma tão diária, toda hora, enfim, então a gente tem que tomar cuidado mesmo, ter cautela de como, mas nós podemos trabalhar isso, abordar isso lá na causa, né? A gente trabalhar isso para que este resultado final, infelizmente, não ocorra. Então, a gente conseguir, falando de valores, falando de caráter, de família, da importância do conjunto de todos ali imbuídos, trabalhando com esse objetivo de combater todo esse tipo de violência, a gente consegue fazer um trabalho dinâmico, interessante e para resguardar a escola, para resguardar os pais, para resguardar o quê? Os próprios filhos, os menores, né, desse tipo de violência. Certeza. Então a gente tá aí caminhando para o final do nosso bate-papo. É um bate-papo
um assunto, né, pesado, difícil, mas a gente tenta trazer aqui da forma mais leve possível, porque Sim, tem que ser falado pra gente evitar. é difícil esgotar este assunto, mas foi muito bom este tempo, quando você está de parabéns, né? Com um podcast muito bom, de levar um pouco de conhecimento à sociedade, aos pais, aos gestores, a todos, porque é um assunto recorrente. E eu digo que hoje bullying, cyberbullying é um assunto de saúde pública, saúde mental, né? A gente trabalha vários eixos aí. Então é muito importante. E nós precisamos, porque nós temos índices aí de essa questão da ansiedade, essa questão da depressão é preocupante, né? A gente como pai, eu tenho 2 filhos já maduros, com boa idade aí, casa dos 20 anos, mas a gente não quer ter nenhum. É muito triste a gente ter na nossa casa tudo bem que podemos passar por isso, né? Mas a gente quer ter condições de cuidar deles da melhor forma possível para que não chegue a uma situação dessa, de depressão profunda. Ninguém está livre disso. Mas a gente pode fazer o nosso trabalho, né? A gente pode imprimir valores, imprimir caráter, deixar claro, olha, aconteceu tal fato, você tem que agir desta forma, desta outra forma, tal, e superar, entendeu? Não pode desanimar não, porque o mundo está aí, a sociedade está aí, né? Durante o período de pandemia, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking mundial de violência pela rede mundial de computadores. Então, é um ranking elevadíssimo, né? Então, nós temos que ter essa preocupação realmente. Certo. Quem quiser entrar em contato, como é que faz pelas redes sociais? Quem quiser entrar no meu perfil também, Juliano Melo Duarte, tudo junto, Juliano Melo Duarte, e nós temos aqui o e-mail do projeto, né? Neste caso aqui, é o Juntos pela Cultura da Paz, @gmail.com. Nas redes sociais também tem bastante informação, entrando em Isso, contato aí vocês também podem isso. ajudar. Pode, o meu e-mail é @Juliano Melo Duarte. Ótimo, muito obrigada por tanta informação, parabéns por esse trabalho tão importante. Eu agradeço, fico muito honrado pelo convite, né? E parabéns pelo podcast, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Agradeço também você que acompanhou mais esse episódio do nosso Educa Podcast. Não esquece de curtir, compartilhar e comente também sobre esse assunto e sugestões sobre outros temas para mais episódios. A gente se encontra no próximo então. Tchau, tchau.